Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pois é, malta, hoje vamos aqui fazer a primeira parte de uma nova série chamada Metin 2 em 2024. Pois é, vocês que estão assim sem perceber nada o que é que está aqui a acontecer, eu basicamente estou no Metin 2 oficial, estou aqui num servidor à toa, entrei no Iberia, só mesmo porque ainda é o único, ainda que tem os resquícios dos servidores desde o Portugal Server. E portanto estou aqui somente, esqueçam o que eu estou a fazer no jogo, basicamente isso é um plano de fundo. Eu vou só aqui começar nos primeiros 2 minutos de vídeo no máximo para vos dar aqui mais ou menos uma explicação sobre como é que esta série se vai desenrolar. Isto basicamente vai ser um conjunto de vídeos em que eu vou estar um, basicamente a dar as minhas opiniões construtivas em relação ao Metin 2 oficial. Ok? Esqueçam completamente aquelas histórias dos privados, do que seja, Gameforge, whatever. Neste momento, o meu único objetivo através desta série é trazer-vos os meus pontos de vista em relação aos servidores e tentar trazer-vos aqui os factos, ok? Eu só quero analisar aqui os factos e quero trazer, de facto, uma conversa construtiva e analisar tópico por tópico, ponto por ponto, as diferentes coisas que eu ao longo dos últimos anos que não tenho jogado Metin tenho vindo a pensar nelas e que quero ao mesmo tempo tentar perceber se sou só eu que penso assim, se sou só eu que analiso as coisas assim, ou se vocês também têm essas opiniões. Portanto, começar por vos dizer que o objetivo desta série não é nada mais nada menos do que esse, não tenciono voltar para o Metin, não tenciono jogar Metin 2 oficial, não tenciono nada em relação ao Metin. Tive muitos anos no Metin, gravei centenas de vídeos no Metin e não desejo voltar para lá. Portanto, deixar isso frisado aqui no início, ok? Este canal, neste momento, não está focado em Metin, nem pouco mais ou menos, não me interessa. Se eu começasse uma série no oficial, teria muito mais feedback do que nas séries que eu atualmente faço, nos jogos que eu atualmente jogo, mas a realidade é que com o passar de vários anos no Metin, nunca tive o interesse de jogar oficial, mesmo por causa disso, porque não é algo que seja possível de fazer a nível de série. Pode ser se tu trouxeres um, dois ou três vídeos por mês, se tu trouxeres live streams a jogar só Metin 2 e isso exige uma capacidade mental muito elevada, porque são muitas horas a fazer a mesma coisa, é uma evolução muito lenta, que nem sempre é fácil, ok? Manter uma stream só com Metin não dá, e depois é um público que se agarra muito ao Metin e depois é difícil tu mudares para outros jogos e manteres o canal ativo, e, portanto eu sei bem o que isso é, portanto estou só aqui a fazer este disclaimer só mesmo para vocês perceberem que o objetivo desta série não é de maneira nenhuma voltar ao Metin, nem trazer o Metin para este canal, somente vamos analisar o Metin e vamos dar as nossas opiniões em relação a isso. Pronto. Para o capítulo de hoje, que é o primeiro capítulo, eu quero falar um bocadinho com vocês em relação aos servidores do Metin 2 oficial. Portanto, só para que a gente consiga perceber mais ou menos como é que isto neste momento está organizado e de que forma é que a Gameforce neste momento explora o Metin. Só para fazer aqui uma explicação rápida em relação àquilo que é o Metin, para quem não conhece, basicamente existem aqui duas empresas que geram isto. Neste caso, há um lado que é a WebZen e há outro que é a Gameforge. A WebZen é a empresa que é dona do jogo e que realiza os updates, que corrige erros, que mexe na parte de programação do jogo. É a dona. Só que a WebZen, ao contrário daquilo que faz com outros jogos, não distribui o Metin. Optou por fazer uma coisa que muitas empresas fazem, que é pegar nas empresas que existem no mercado, vender a licença e essa empresa que comprou a licença, compra anualmente ou à década ou como quiserem, é que distribui comercialmente o jogo. Neste caso, no caso do Metin 2 na Europa, é a Gameforge. Portanto, a Gameforge é responsável pela parte de abrir servidores, fechar servidores, gerir eventos, gerir equipa, responder a tickets, okay? Reportar bugs, abrir promoções, aproveitar eventos, whatever. Portanto, a Gameforge gera a parte operacional do jogo, a WebZen gera a parte de programação, ok? Só para que nós fiquemos aqui a entender. Portanto, para o vídeo de hoje, esta primeira parte em que nós vamos estar a falar em relação a servidores, nós estamos a focar especificamente na Gameforge, ok? Haverá outras partes, outros vídeos desta série que vocês vão poder acompanhar através da playlist que eu vou deixar na descrição. À medida que eu for lançando os vídeos, vou meter lá tudo para que quem tem interesse em ver, veja.
haverá outras coisas que será da competência da Webzen e não da Gameforge. Portanto, fiquem atentos a estes vídeos que nós vamos tocar em vários pontos importantes. Falando em relação a servidores, e só para que isto fique claro, eu vou deslogar aqui da conta só para que vocês consigam ter acesso à imagem que os jogadores que começam a jogar pela primeira vez Metin 2 oficial têm acesso. É a imagem que todos nós temos. Neste momento, o Metin 2, já há uns anos, está dividido em clusters. E isto basicamente significa que a Gameforge, que é a empresa que gera a parte dos servidores, olhou para a conjuntura atual, foi ver qual é que era a viabilidade dos servidores que detinha e das centenas de servidores organizou isto em 2, 3 partes. Juntou o cluster ocidental, criou o cluster oriental e depois tem um que é os não especificados, que é os Emirados Árabes Unidos, a Rússia e acho que é a Turquia, também não faz parte. Depois, na parte oriental e na parte ocidental, fez um grupo de países. No caso aqui da parte ocidental, que é onde está Portugal inserido, nós ficámos juntamente com Dinamarca, Holanda, Alemanha, Itália, França e Espanha, ok? Penso que seja isso, para não estar assim a esquecer de mais nenhum. Pronto. Através destes clusters, a Gameforge basicamente foi fazendo algumas fusões e foi organizando aquilo que já tinha disponível e criou isto que vocês estão aqui a ver. É claro e evidente que a durabilidade dos servidores vai acontecendo através da quantidade de jogadores que vão jogando, através da saúde ou a falta dela que as economias de cada um dos servidores vão tendo, e depois a Gameforge vai tendo que olhar para cada um dos servidores e percebendo que este está quase a morrer, aquele está quase a morrer, eu vou ter que o juntar para ver se criou alguma coisa. Aquele ainda está vivo, fica assim. Ou seja, eles vão andando aqui a tentar ligar os servidores às máquinas para manter isto tudo a funcionar. E há aqui diversas estratégias, e é isto que eu quero analisar convosco, com factos. Vocês, neste momento, eu vou dividir isto em 4 grupos de servidores. Temos os servidores free-to-play, temos os servidores free-to-play mas com acesso por convite, temos os servidores pagos e temos os servidores rápidos, por assim dizer. Basicamente vamos começar pelos servidores free-to-play, servidores sem restrição, servidores à moda antiga, servidores old school. Para isso nós temos Germânia, Teutónia, Europa, Itália, Ibéria, Ezreal e este novo Hyperia. Portanto, estes são os servidores que não necessitam de convite e que são os chamados servidores free-to-play igual para todos. Se bem que este servidor Hyperia aqui tem uma particularidade, não há a arma dos jovens heróis e não há as caixas de aprendiz e é um servidor que tem alguns eventos especiais também, que foi criado recentemente, é o mais recente dos servidores. Não é. O Tempest acho que é mais recente, mas destes servidores é dos mais recentes, é um servidor internacional e que basicamente tem essas particularidades a nível de eventos. Vocês quiserem ver, escrevem Hyperia, metem 2 Portugal Server e vão encontrar lá a cena no fórum a explicar isso tudo. Mas pronto, apesar de não ser um servidor igual aos outros todos, que eu vos disse anteriormente, não deixa de ser um servidor que toda a gente, se quiser, entra, cria conta e está na boa. Pronto, basicamente é isso. O Hyperia é um servidor totalmente novo, portanto aqui não há nada a falar. Em relação ao Ezreal, é um servidor que basicamente é uma mesclânea monumental de servidores, portanto é um bocadinho aquilo que eu vos disse, que é uma junção de junções das outras junções e que juntou e que fez aquilo tudo. E até é engraçado porque este Ezreal abriu em julho de 2020 como um servidor especial, mais ou menos pela altura do Tiger Ghost. Abriram os dois como servidor especial, só que não sei, eles optaram por resumidamente dividir a cena, portanto o Tiger Ghost fica com convite, eu não sei se na altura o Ezreal também precisava de convites, eu penso que não, que basicamente era um servidor especial mas aberto a toda a gente. O Tiger Ghost tem uma particularidade que eu já falarei daqui a pouco, e então basicamente o Ezreal é uma junção dos 5 servidores Rubinum que havia. Lembram-se daqueles servidores Rubinum que havia o Rubinum português, o Rubinum espanhol, não sei o quê, haviam 5 que foram juntos no Ezreal. Foi também criado um servidor que era a junção desse, que era o Anima, portanto o Anima são esses 5 servidores Rubinum, que dentro desse Anima foi também colocado o Columba, que são um servidor alemão e um servidor espanhol,
que foi tudo para o Ezreal. Entretanto, o Comune e o Solalitas, que eram dois servidores internacionais também foram juntos no Ezreal. Entretanto, foram juntos mais alguns servidores, o Sol e o Luna, dois servidores internacionais normais, mais um special server que era o Amber. E portanto, como vocês estão aqui a ver, os 5 Rubinos, mais os 2 do Columba, 7, mais o Sodalitas e o Comúnio, 9, mais o Sol e o Luta, 11, a Luna, 11, mais o Amber, 12, portanto, e mais os jogadores que já vinham do Ezreal, são 12 servidores dentro do Ezreal. Portanto, esta é uma estratégia que a Gameforge adota há muitos anos e que basicamente é ir abrindo servidores e depois aquilo vai-se tudo juntando na mesma coisa, ok? O Ezreal é esse refúgio. Na questão do Ibéria é mais fácil de explicar. Basicamente o Ibéria é uma fusão dos servidores espanhóis Hydra e Ascarian juntamente com todos os servidores portugueses, ok? Que neste caso era só um, mas vocês lembram-se desde o início do Portugal Server, o Helios, o Eos, o Teia, o Uranus, o Hades, o Hyperia, o Ares, o Alves Barrote e o Rubino não estão incluídos aqui, apesar de terem sido dois servidores portugueses, e que depois deu então lugar ao servidor Portugal, na altura, em março de 2020, a quando a criação daquela história dos clusters que eu vos disse, ficou Portugal e Espanha, e depois, agora recentemente, em fevereiro do ano passado, eles criaram este Ibéria, que é a fusão do Portugal com a Espanha. Pronto. E basicamente é este Ibéria. Depois temos o Teutónia, o Germânia e o Itália, que são 3 servidores que têm uma comunidade específica. Portanto, o Itália, a comunidade italiana, e a Alemanha tem 2 servidores ainda específicos. Portanto, claramente o poder de compra e a dimensão do país influencia neste tipo de escolhas, apesar de que, na minha opinião, estaremos cá para ver isto no futuro, o Europa acabará por ser fundido com Itália, Teutónia, Germânia e Ibéria. Portanto, estes 4 servidores que ainda estão aqui de fora darão lugar então tudo para dentro da Europa e assim ficará organizado este cluster ocidental. Depois, em relação a Ezreal, não faço a mínima ideia se algum dia irá entrar aqui para a Europa, porque isto é uma mesclânea de muitos servidores estranhos. Estes, de facto, são servidores... Portanto, aqui na Europa está também o servidor francês dedicado, que era o Helios, que na altura, quando foi a organização do cluster, ficou a Europa, que juntava o servidor inglês, o servidor... dinamarquês e o servidor holandês. Portanto, basicamente, eles, em vez de terem estes 3 servidores divididos, juntaram os 3 e criaram a Europa, mas mesmo assim ainda deixaram o francês, o italiano e estes 2, o Teutónia e o Alemanha, o Germânia, deixaram-nos separados. Mas, entretanto, com o passar do tempo, eles, entretanto, já fundiram este servidor francês para o Europa, e também já, entretanto, já houve aqui um que é o Félix, que também abriram em abril e que, entretanto, já o fundiram também. Portanto, são servidores que eles vão criando para tentar reativar um bocadinho estes servidores mortos. Pronto. E, portanto, basicamente, no futuro, eu acredito perfeitamente que estes servidores base, Ibéria, Itália, Teutónia e Germânia, venham tudo para dentro da Europa e ficamos, então, só com este servidor, que será o servidor responsável por aglomerar todos aqueles servidores específicos do passado. Portanto, será no Europa que vocês encontrarão personagens de há 16, 17 anos atrás, se as pessoas ainda continuarem a logar as suas contas, e este será a parte do museu, digamos assim. Quem entrar no Europa não creio que seja uma boa escolha. É um servidor muito envelhecido, um servidor que, apesar destas fusões que têm vindo a acontecer, é um servidor que tem a pirâmide de evolução completamente invertida. Portanto, há muito mais jogadores de high level do que propriamente low level. A própria forma de desenvolvimento do servidor não está focada para criar aqui uma evolução fácil, é uma evolução como era no passado, mas para quem gostar de um início puro e duro de Metin 2, sem estes eventos, sem estas coisas XPTO de agora, o Europa poderá ser uma opção para vocês. Ou então no Ibéria. Portanto, para mim, entrarem no Europa ou no Ibéria é a mesma coisa. Relembro-vos que, para mim, isto irá haver fusão e, portanto, vocês em breve, se começarem no Ibéria, vão acabar por cair no Europa. Se começarem no Europa, os gajos do Ibéria vão acabar por cair no Europa também. Portanto, para começar, não acredito que esta seja uma boa opção. Mas basicamente é isto. Se vocês quiserem começar num servidor que não estes servidores especiais, pá, se calhar aqui o Hyperia, não sei. Apesar de que eu sei de certeza absoluta que este Hyperia também acabará por fundir com a Europa, porque estas são as estratégias. Eles precisam de servidores que não sejam servidores especiais, que depois possam ir acrescentar alguns jogadores à economia dos servidores envelhecidos, e então vão criando estes Hyperias, estas cenas. Não me admiro nada que dentro de 6 meses, por exemplo, este Hyperia funda também na Europa para dar ali uma ativaçãozita. Portanto, na minha opinião, já vos expliquei como é que isto está aqui. Não acredito que, de facto, tanto a Europa
como o Ezreal sejam duas opções boas para começar. O Ezreal é um refúgio dos refúgios dos refúgios e o Europa é a junção dos museus, por assim dizer. Depois, esta é a primeira fase de servidores. Temos aqui uma segunda fase, que é um servidor na mesma, free-to-play, mas que tem uma especificidade, que é este Tiger Ghost. Este Tiger Ghost é um servidor que neste momento, na minha opinião, será o servidor correto caso vocês queiram iniciar. Ok? E isto, eu estou-vos a dizer isto não como influencer ou o que seja. Evidentemente que os influencers vão sempre pedir para vocês iniciarem no Tiger Ghost através do seu código, ok? Porque é o único servidor onde os influencers têm de facto um peso, ok? Basicamente, se eu quiser começar a jogar agora este Tiger Ghost, aquilo que eu tenho que fazer é ir entrar em contacto com algum influencer que tenha parceria com a Gameforge, um Twitcher, um YouTuber. Dou-vos exemplos, por exemplo, o Ribelson, o Míscaro, o Eu Sou Mais Novo, eram jogadores que tinham a componente da parceria com o Gameforge. Chegava lá, olha, eu preciso de um código ou 2 ou 10 ou 50, não sei qual é o limite de códigos que eles têm para dar, para criar aqui uma conta no Tiger Ghost. Venho aqui, crio uma conta, meto o código, fico linkado ao link dele, ao código dele, e portanto a partir daí eles terão vantagens em relação a essa situação. Pronto, o que acontece? A partir daí eu posso jogar Tiger Ghost. Portanto, Tiger Ghost, apesar de ser free-to-play e de acesso livre, tem essa condicionante de vocês precisarem desse código para que possam então aqui iniciar. Tem uma vantagem, é um servidor que tem de facto um conjunto de eventos, algumas melhorias em relação às rates de XP e de Yang, e resumidamente é um servidor que contém uma população hoje relativamente saudável para aquilo que são os parâmetros de jogo, ok? Portanto, não é uma população, como nós estávamos habituados, a um servidor privado totalmente à pinha aos quilos, mas em relação àquilo que é a realidade de um oficial é um valor bastante considerável e dá para vocês jogarem tranquilamente, ok? Portanto, na minha opinião, a quem quiser começar hoje a jogar Metin 2, de facto o Tiger Ghost é aquele servidor que se apresenta de forma mais saudável a esse posto. Depois, já falámos dos servidores normais, gerais, já falámos do Tiger Ghost, que é um servidor normal geral, mas que tem esta condição de acesso. Entramos agora aqui numa nova categoria, que é a categoria dos servidores rápidos. E isto não deixa de ser uma coisa interessante que, apesar de toda esta publicidade, apesar de todas estas parcerias e desta tentativa de reorganização dos clusters para tentar sobreviver os servidores, é preciso, de facto, que haja algum boost para levar os jogadores ao conteúdo que eles querem. E é isso que o Tempest, é para isso que o Tempest serve. O Tempest é um servidor especial que vai durar alguns meses, está quase a fechar até, já abriu há uns meses, acho que 4 ou 5 meses, e que basicamente tem uma particularidade. Rates extremamente altas e tem uma vantagem. Eles dão-vos um monte de ermitas, portanto o par skills lá é muito fácil, em relação aos servidores normais, evidentemente. Tem a possibilidade deles vos darem bastantes adicionares e rodares, portanto rodar equipamentos também é uma cena mais fácil lá. E eles basicamente lançaram aqui, nunca inocentemente, uma forma de vos levar a evoluir personagens em ritmo alto, ok? Para depois as levarem para outros. Então como é que isto funciona? Vocês entram no Tempest, criam uma conta aqui para o Tempest, e depois eles dizem-vos assim, se vocês chegarem a nível 1 de campeão com a missão dos Dentes de Orc feitas, eu dou-vos a possibilidade, que este é um servidor temporário, portanto as pessoas já sabem logo quando começam a jogar que o servidor vai fechar, ok? Portanto não é um servidor que vai ficar aberto muito tempo, nem sequer se vai fundir com outros. O que vai acontecer é, vocês iniciam, começam a jogar, aproveitam as rates altas e aqui estas vantagens que o servidor tem, e quando o servidor fechar, se vocês tiverem estas duas características, nível 1 de campeão e a missão dos Dentes de Orc feita, eu dou-vos a possibilidade de vocês transferirem uma personagem deste servidor Tempest para outro servidor. Neste caso, se vocês quiserem transferir para o Tiger Ghost, vocês têm que entrar com uma conta, ou seja, vocês têm que começar a jogar no Tempest com uma conta que já estava linkada ao Tiger Ghost. Portanto, imaginem que vocês têm uma conta com uma personagem no Tiger Ghost e vocês entram com a mesma conta no Tempest. Depois, quando quiserem trazer a outra personagem, podem trazê-la para o Tiger Ghost. Se essa conta não estiver linkada ao Tiger Ghost, podem então levar para os outros servidores, excluindo o Aurora, que neste caso é o Emerald, e penso que o Ruby também. Ok? Acho que no Ruby também não podem fazer transferência. De resto, podem transferir para os outros todos. Vocês já perceberam a jogada?
Para quem não está familiarizado com esta questão do Metin 2, basicamente o nível 1 de campeão é o primeiro nível depois do antigo nível máximo. Portanto, o Metin neste momento está organizado em 120 níveis de personagem e depois mais 30 níveis de campeão. Estes níveis de campeão só estão acessíveis, ou seja, vocês chegam a nível 1 de campeão, depois para upar estes 30 níveis só nos novos mapas. Portanto, só aquela XP dos novos mapas é que conta para aqueles 30 níveis de campeão. E basicamente aquilo que a Gameforge está a fazer é, nós precisamos de mais jogadores, porque de facto a Gameforge tem vindo a lançar muito conteúdo de campeão 1 para a frente, ok? Seja novas dungeons, seja novos mapas, seja o sistema de mercenários, seja outras coisas que eles vão fazendo, nunca para trás, sempre para a frente. E então nós temos que criar aqui uma maneira de trazer jogadores destas fases altas, que é as fases nas quais nós estamos a trabalhar e é as fases que nós queremos que os jogadores vejam, temos que os trazer para cá, porque eles, iniciando na Europa, não vão simplesmente chegar a essa fase tão cedo. Vai demorar muito tempo. E nós estamos aqui a lançar conteúdo e eles não estão a ver esse conteúdo que nós estamos a lançar. Ok? E então o que é que eles lançam? Lançam um Tempest que vai impulsionar um conjunto grande de jogadores a chegar a nível 1 de campeão com esse objetivo de trazer contas não só a nível 1 de campeão, mas com se calhar 2 ou 3 skills AP, se calhar alguns equipamentos bacanos, e eles até vos oferecem uma armadura e um elmo mais 12, toda XPTO, que até pode haver a possibilidade de vocês trazerem isso também, e portanto vão trazer aqui um bolo grande de jogadores de nível 1 de campeão para os outros servidores. Pode ser para o Ezreal, pode ser para o Iberia, pode ser para a Europa, até para o Tiger Ghost. E o que lhes interessa mesmo é que estes jogadores venham a aumentar a quantidade de jogadores high level disponíveis ou existentes nestes servidores mais antigos. Ok? Eu já não estou aqui a colocar na mesma barra o Tiger Ghost, porque no Tiger Ghost de facto há muita gente a jogar e há muita gente que neste momento até está a ter uma evolução considerável. E que não acredito até que vá beneficiar tanto o Tiger Ghost. Mas estes servidores antigos que eu vos falei vai beneficiar muito mesmo, porque de outra forma tão cedo não iam ter nem um terço dos jogadores a chegar. E, portanto, o Tempest é um boost que eles colocam. É como se fosse uma poção da sabedoria para upar jogadores, ok? Para trazer estes jogadores de high level para os servidores mais antigos, para que de facto haja mais e mais e mais jogadores nas fases onde eles querem que os jogadores estejam, que é na fase de nível 1 de campeão para a frente, para analisarem as novas cenas que eles estão a lançar e para aproveitarem o jogo no late game, que é aquilo que eles estão a trabalhar. Todas as atualizações que eles lançam é nesse sentido, tirando, por exemplo, uma atualização recente, recente, salvo seja, que eles lançaram, mexeram, por exemplo, no sistema do cavalo, tem mais skills e mais algumas coisas, tirando aí algumas cenas desse género. A nível alto vocês têm mais dungeons, têm missões de biólogo novas, têm novas habilidades, tem essa história dos equipamentos poderem ir até mais 12, tem muita coisa, tem novos pontos de status, que depois vocês vão aumentando aumentam um ponto por cada bola de XP nestes níveis de campeão, portanto tem aqui um conjunto de coisas que não está acessível aos outros. Pronto. E basicamente este Tempest é um servidor free-to-play, é um servidor que vocês podem entrar sem pagar nada, tem este objetivo. Mas claro que a Gameforge não faz nada sem dinheiro. E então basicamente aquilo que disse foi, vocês chegando a nível 1 de campeão com a missão dos Dentes de Orc feita, vocês podem transferir uma personagem. Com, acho que é o primeiro inventário, algo desse género. Tem ali umas condicionantes, se quiserem podem ler isso ao fórum também. Mas eles depois não são estúpidos, e então dão a possibilidade de vocês transferirem mais uma personagem, pagando. Okay? Se vocês quiserem, podem comprar uma cena de transferência e podem trazer mais uma personagem e depois essas personagens podem trazer mais umas coisas e não sei o quê. Portanto, claro que o objetivo deles também é fazer dinheiro em relação a estas transferências de personagens, mas o objetivo está aqui, está explícito. Não estou a criticar, não estou a deixar de criticar, estou a dizer os factos. Os factos é isto. Para as pessoas que pensam minimamente em relação a isto, é esta a conclusão que se chega. O Tempest é uma forma de dar boost nos servidores mais antigos com jogadores de nível campeão 1 para cima. Pronto. Façam desta informação aquilo que vocês quiserem. À data de hoje que eu estou a gravar este vídeo, é quase praticamente final de janeiro. Na minha opinião, não compensará iniciar no Tempest, porque eu penso que ele fechará a meio ou final de fevereiro. Portanto, é um servidor que aquilo que tinha a dar já deu. Vocês, se calhar, não sei se derem tryhard, se calhar, não sei, não devem chegar a campeão 1. Não faço a mínima ideia também em relação a isso, mas se conseguirem chegar então compensa, se não conseguirem é um servidor que não vale a pena de nada porque não vou conseguir transferir personagem nenhuma. Mudando de assunto, passando aqui para a última vertente de servidores, temos dois servidores, o Ruby e o Aurora, ou o Emerald.
esta é a parte que custa um bocadinho mais falar. Porque na realidade, se vocês têm visto este vídeo até aqui, quem chegou até aqui percebeu, eu não estou aqui a fazer críticas diretas, eu estou só a analisar factos. Mas a realidade é que quando vocês chegam aqui ao Emerald e ao Ruby, só resta fazer críticas, amigos. Não há mais nada a falar. Porque é assim, vamos lá ver uma coisa. Só para que vocês tenham uma mínima noção, para vocês jogarem no Ruby, vocês tiveram, à época, um evento inicial, antes do servidor abrir, houve a possibilidade de vocês fazerem ali uns desafios e quem conseguisse então cumprir esses desafios ficava qualificado a ganhar entrada no servidor Ruby de Borla. Ok? Portanto, ganhava como presente. Daí para a frente, quem quiser entrar nos servidores Ruby tem que pagar. Tem literalmente que ir à loja de itens e comprar lá um item que existe e que basicamente tem como objetivo vocês comprarem o acesso a este servidor que vos tem características especiais, ok? E que basicamente vos permite uma jogabilidade diferente. Estamos a falar de mais XP, mais rates de Young, provavelmente mais eventos, algumas tarefas, algumas merdas diferentes que vos vão dar recompensas bacanas, mas basicamente para vocês entrarem, vocês têm que vir aqui ao todos os neste caso nem deve estar em todo, está aqui, está, acesso ao servidor Ruby, ok? Vocês têm aqui várias coisas, desde 210, ok? Portanto, vocês compram isto, acesso ao servidor Ruby, com este item terás acesso ao servidor Ruby na conta de personagem que o comprou, ok? Portanto, basicamente é isto. Não está disponível para personagens nos servidores Tiger Ghost, AE, isto é aqui, deve ser a Grécia, Rússia e Emirados, não sei, faço ideia, o que é isto? Se já tiveres acesso ao Ruby, não será possível comprar este item. Portanto, se foste daqueles gajos que comprou o item, ou que ganhou aquela entrada de borla, não dá para comprar outra vez. Portanto, basicamente, vocês, se forem provenientes do Ibéria, do Europa, de onde for, vocês podem ter acesso a este servidor Ruby. E vocês já perceberam o que é que isto significa, não é? Basicamente, isto é uma forma de vocês, provenientes destes servidores antigos, irem dar boost a um servidor chamado Ruby, pagando para ir para lá. Ok? Basicamente é isto. E isto é aquela história que eu vos falei há pouco em relação à transferência da segunda personagem. Nível 2, transferência da primeira personagem. Okay? Não, peço desculpa, eu até estava a dizer mal. Portanto, isto basicamente dá o segundo nível da transferência da personagem. Vocês podem trazer a personagem, mas isto depois permite-vos vocês trazerem mais algumas coisas. Além da transferência 1, também podes transferir os disfarces e os itens da alquimia, a primeira página do inventário e o inventário de cintos. Também receberás o pacote não sei das quantas que será enviado para a tua conta do servidor. Portanto, isto é um boost na transferência. Pronto, basicamente é isso. Eu até estava a dizer mal, pensei que dava acesso à segunda personagem. Pronto, depois tem aqui os acessos premiums, bababá. Traz acesso ao servidor Ruby na conta da personagem que o comprou, já falámos sobre isso. E pronto, e basicamente isto é tudo para gerar dinheiro. Este servidor Ruby que vocês aqui veem é basicamente um servidor com o único objetivo de gerar dinheiro e de dar mais algum boost, um servidor especial, pagante, para toda a gente ser, entre aspas, um pay to win e que tem como mínimo objetivo que as pessoas vão para lá, evoluem um pouco mais a conta, com alguns acessos especiais, pagando e eles trazendo mais dinheiro, mais uma tentativa de reativar os servidores antigos. E depois temos aqui o Emerald, que vocês lembram-se de um vídeo que eu fiz aí no passado, já dei aqui um murro na mesa, vocês lembram-se de um vídeo que eu fiz aí no passado, em que eu disse o Metin 2 já não é free to play, e a realidade é que isso deixou de acontecer graças a este Emerald, inicialmente, e depois com o Ruby, e basicamente este servidor Emerald é um servidor que vocês entram com uma personagem nova, 0 km, personagem nova. Para entrar, vocês têm que fazer o pagamento mensal de 4,99€ e basicamente vocês garantem o acesso ao servidor e garantem o recebimento de um passe de combate premium, que vos dá algumas coisas, desde offline shop, mais umas cenas para vocês jogarem inicialmente. Basicamente, coisas da item shop que vocês comprariam e assim não compram, mas pagam a mensalidade. Isto até vos sai mais vantajoso, mas a realidade é que torna-vos todos pay to win. Portanto, mas eu jogo free to play. Não jogas, porque tu pagas a mensalidade e com isso recebes IS. E não há ninguém que não receba IS, porque para estarem ali a jogar, se vocês entrarem na cidade e tiverem lá 1000 chars, são 1000 chars a pagar 4,99€. É dinheiro fácil.
É um servidor que de facto tem rates mais altas, é um servidor um bocadinho mais desenvolvido em relação a essa situação, a gameplay desenvolve mais depressa, mas... E protege-vos aqui um bocadinho em relação a bots, que é outro dos problemas que a Gameforge tem há décadas, que basicamente não conseguem terminar com este problema dos bots. Há gajos, basicamente, 24 por 7 a farmar Yang, a dropar merdas, que depois vão vender o Yang para plataformas estranhas, vão vender drops para as cidades e inundam aquelas merdas, e portanto, basicamente, fica complicado vocês conseguirem jogar num servidor com bots assim, não só por aquilo que eles ocupam nos spots, como também com uma forma como eles desvirtuam a própria economia, seja o Yang, seja os drops. O Aurora, o Emerald, acaba por ser um bocadinho uma forma de acabar com isso, apesar de eu saber que não acabou ainda a 100%, que ainda existem situações relacionadas com isso, segundo me contam, não sei se é verdade, que não estive lá, portanto faço já essa ressalva, mas basicamente, para vocês terem um bot lá, vocês têm que pagar 4,99 também por mês. Portanto, a Gameforge diz assim, epá, até pode lá estar um bot, mas o gajo está a pagar, está-se bem. Pronto. E depois tem aquelas cenas, é do género, isto é 4,99€, mas rapidamente passa para 9, passa para 10, porque vocês precisam, neste caso 4,99€ para 9,98€, porque vocês vão precisar ter duas contas no mínimo, chá principal e buffer, não é? Se quiserem ter um Warrior Core, por exemplo, chá principal e buffer são duas contas que vocês têm que ter separadas. Portanto, duas contas que vocês vão ter separadas são duas mensalidades para jogar o Metin 2. O Metin 2 sendo free to play, como sendo apagantes, é pá, lamento imenso. Até eu que jogo Metin há muitos anos compreendo que o Metin não tem qualidade nem valor para ser um jogo pago. Pronto. E portanto, basicamente é isto que a Gameforge neste momento tem para vos apresentar. Tem um conjunto de servidores que estão praticamente estão a cair no chão de maduros e que com isso vai havendo fusões entre servidores antigos, seja o português, o inglês, o português, o espanhol, o italiano, o francês e o alemão, seja fusões depois com servidores rápidos, servidores que eles vão abrindo, vão metendo para lá, seja estas possibilidades de vocês passarem para o Ruby para irem lá dar um boost à personagem, seja personagens que vêm do Tempest a nível 1 de campeão para depois caírem nestes servidores e ver se pelo menos ativa um bocadinho mais a economia. Pá, pronto. Depois tem aqui o Tiger Ghost, que de facto é uma opção relativamente interessante, se vocês forem olhar para isso com, olhos de ver, né? É fácil, qualquer pessoa entra no Discord, pede o código, ou entra numa live stream, pede o código e começa a jogar, está-se bem, é um servidor que tem as rates melhores, tem as cenas melhores e que de facto tem muitos jogadores, pode ser uma opção interessante para vocês começarem a jogar. Não creio que no futuro ele vá ter algum tipo de fusão, pelo menos não no imediato, porque é um servidor de facto com esta situação, é um servidor fechado a youtubers e twitchers e não sei o quê, através desta cena dos códigos. E até hoje nenhum servidor foi fundido com o Tiger Ghost, é o mesmo servidor desde sempre, só com os jogadores do Tiger Ghost. Terá agora então esta entrada dos servidores do Tempest, que podem então de facto haver personagens lá no Tiger Ghost provenientes do Tempest, mas não deixa de ser uma travessia de personagem e não fusões completas, não é? E depois tem estes servidores pagantes. Este Emerald, para mim, muito sinceramente, eu nem sequer olharia para ele, o Ruby muito menos, porque são servidores de facto que me vão cobrar dinheiro para jogar Metin, não olharia para ele. Este Hyperia é um bocadinho mais aquela cena de, no futuro, eles terem mais um... Porque agora vocês entram, imaginem, jogadores novos que entram aqui, eu não sei porque é que isto diz aqui fechado, sinceramente, não sei se está fechado a registros ou algo do género, para novas contas, não faço ideia, mas pronto, mas não deixa de ser um servidor novo que levará pessoas a criar contas aqui, não sabendo disto que eu estou aqui a explicar, a organização desta situação e que o Tiger Ghost neste momento é a melhor opção. Então vão optar por entrar aqui no Hyperia e isto vai ser mais um servidor, tal como tantos outros, servidores com nomes de Félix, servidores com nomes de Sol, servidores com o nome de Luna, servidores com o nome de Colomba, Comúnio, Sodalitas e muitos outros que não estão aqui neste grafismo que eu estou aqui a ver, servidores que iniciaram e que foram fundidos depois em outros só para dar um bocadinho mais de boost. Portanto, na minha opinião, neste momento a Gameforge está de facto aqui a tentar organizar os servidores nesta situação dos clusters, mas de facto vai começando a ficar sem grandes opções para se conseguir movimentar, porque de facto, tirando agora no futuro esta existência de Ibéria, Itália, Teutónia, Germânia e quem sabe no futuro até aqui este servidor Ezreal e o Hyperia, ficamos todos condensados em Europa, Tiger Ghost e servidores pagantes. E portanto, o que é que vai acontecer? Reparem, o meu problema, para mim não há problema nenhum, mas a questão que se põe aqui é, quando isto tudo for fundido,
ok? Quando ficar só o Europa e o Tiger Ghost como servidores não pagantes, o Tiger Ghost em princípio nunca se irá juntar com o Europa, porque sendo um servidor só para a malta dos influencers, não se vai juntar aos outros. Portanto, fica o Europa sozinho, sem mais capacidade de absorver jogadores de mais lado nenhum, ok? Portanto, será provavelmente através destas estratégias de abrir uns servidores internacionais de vez em quando e depois voltar a ir fundindo. Portanto, aqui vai ficar o grupo dos museus, vai ficar o Tiger Ghost, que é o servidor mais interessante, e depois fica estes dois, o Aurora e o Quimera, que basicamente vão estar aqui até o pessoal continuar com interesse em jogar e continuar a pagar, e muito provavelmente da mesma maneira que iniciaram, futuramente morrerão e depois se calhar até acabam por ser fundidos também num servidor e qualquer. Depois o que é que restará? Restará, em vez de termos o cluster oriental e ocidental, temos um só. Temos só um conjunto de servidores, e então vêm os turcos. Não, os turcos não estão num servidor oriental. Então vêm, se calhar, os romenos, né? E vem lá mais essa malta toda e vem tudo juntar. Fica um Europa gigantesco. Portanto, basicamente, isto está aos poucos a degradar-se, está aos poucos a desaparecer. E esta é a minha análise e a minha avaliação em relação aos servidores. Se querem a minha opinião sincera, para começar a jogar Metin 2, de facto, a melhor opção neste momento é Tiger Ghost. Se eu tivesse a gravar este vídeo aqui há uns meses, dir-vos-ia que, pá, aproveitem o Tempest, cheguem a nível 1 de campeão, metam 2 ou 3 skills AP, façam e tentem trazer alguns equipamentos rodados, algumas cenas bacanas, e depois então ingressam no Tiger Ghost, se entrarem no Tempest com uma conta que já tenha código Tiger Ghost, e então depois iniciam no Tiger Ghost já com esse boostzito, mas tendo em conta que o Tempest está praticamente a fechar, já não valerá a pena iniciar neste momento lá, na minha opinião, não sei, não estou por dentro dos timings e do nível tryhard de jogo que vocês possam ter, mas pronto, neste momento, na minha opinião, Tiger Ghost é a melhor opção. Todos os outros são cenas muito envelhecidas e muito antigas. Na minha opinião, não valerá a pena, apesar de que pode haver malta que gosta de jogar ainda da forma antiga. E depois os outros servidores a pagar, na minha opinião, não entraria lá. No jogo não vale uma mensalidade, o jogo não vale o pagamento mensal ou o pagamento de acesso, não vale, esqueçam. Jogar free to play sim senhor, mas pagantes não. E pronto, e basicamente é isso. Deixem nos comentários a vossa avaliação, é isto que eu tive tudo aqui, que eu tive aqui a dizer. E pronto, esta primeira parte foi em relação aos servidores. Na minha opinião, eu acredito sinceramente que a Gameforge precisará de olhar para isto com olhos de ver. E isso vai passar. Eu vou só aqui dar um minutinho, porque isto dava outro vídeo e esta série vai ser comprida, vamos ter vários pontos, mas só para dar aqui uma sneak peek do que é que vem no próximo vídeo, eu vou-vos dar a minha opinião em relação à reorganização da gameplay estrutural do jogo. Ou seja, a forma de desenvolver estes servidores antigos que aqui estão. Seja o Ibéria, o Itália, o Europa, o Teutónio, a Germânia, porque aqui eles não vão meter eventos especiais, não vão meter rates XPTO. Este é o jogo base. Isto é o Metin 2 real. Aquilo ali é uma forma de Metin 2 privado. Isto aqui já é o jogo real. Ok? É o tal jogo que eles nos dizem, mas quem gosta de jogar oficial gosta da dificuldade, ok? É isto que está aqui. Ok? E é isto que eles têm aqui que fomentar. E portanto, eu vou-vos dizer como é que, se eu fosse a Gameforge, reorganizaria em relação a servidores e de que forma é que eu conseguiria desenvolver o jogo, ok? Agora, como eu vos disse, neste vídeo estamos a cascar na Gameforge, que deixa aqui claramente a sua estratégia a nu. Portanto, toda a gente aqui consegue perceber o que é que eles estão aqui a fazer. É tirar dinheiro com os servidores a pagar, é trazer jogadores de nível alto com o Tempest. Porquê? Porque a gameplay low level é uma merda. Vocês sabem disso, né? Aquela gameplay inicial, quando vocês começam a jogar os mapas antigos, aquela merda, está igual desde 2007. Eles não mudaram nada. Portanto, aquilo que eles querem fazer é, vocês sabem aquela história de, se vocês forem andar a 50 a hora numa estrada, vocês veem um conjunto, um determinado ângulo, tem um determinado ângulo de visão. Se eu vos meter a andar a 200 a hora, o vosso ângulo de visão afunila e vocês passam a ver muito menos. Os servidores Tempest e os servidores rápidos funcionam exatamente para isto. Mesmo os servidores pagantes, que é meter-vos a andar a 200 a hora com bué da XP, com bué da tudo, com bué da Yang, com bué da venda, com bué da situação, com o item shop que vocês acham que eu vos estou a oferecer, mas vocês estão a pagar mensalidade e vocês começam a achar que aquilo está muito bom. Porquê? Porque passam estas fases iniciais e não dão conta. Vão com a visão de funil, mas a realidade do jogo não mudou nada. Portanto, é preciso de facto mexer na gameplay e é preciso de facto deixar o jogo à imagem de 2024, como qualquer MMORPG deve ser, com mexidas na gameplay para que de facto entrem mais jogadores. Estamos a falar de um jogo que não tarda, vai fazer 20 anos,
e portanto não vai haver infinitos jogadores de nível alto a sustentar este jogo. Há de haver um dia em que esses jogadores vão começando progressivamente a desaparecer, como já acontece, e é preciso de facto que as novas gerações peguem no Metin, comecem a entrar no Metin, criem as suas contas e não seja simplesmente sempre a mesma comunidade de jogadores só ao rodar de servidores, porque isso um dia termina. Futuramente havemos de falar sobre isso. Deixem-me a vossa opinião. Um grande abraço a todos, subscrever o canal, deixar comentário, likezinho, é importante. Pá, e vou ler todos os comentários e ler todas as vossas opiniões em relação àquilo que eu tive aqui a dizer. Grande abraço.